deles, porque eles acabavam dizendo coisas que não tinham acontecido de verdade, né? E nós sabemos que o que aconteceu com Jó naqueles dias foi algo entre Deus e o adversário. Então somente Deus poderia tirar Jó daquela situação. Por isso ele foi grandemente abençoado. É interessante que o verso 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus, vai acontecer com nós. Amém. Eu acredito, porque imagine, se Jó tinha um, depois do processo de cativeiro que ele passou por ter orado pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro, não era mais cativeiro, agora ele era livre. E aí, se ele tinha um, agora ele tinha duas. Se ele tinha 200, agora ele tinha 400. Se ele tinha 1000, agora ele tinha 2000. Porque o Senhor deu tudo em dobro. Aqui faz menção das filhas de Jó, que eram as mais bonitas da época. Eu acredito que elas não eram mais bonitas do que a minha esposa, mas elas eram bonitas. A minha esposa é muito mais. Mas o Senhor mudou o cativeiro. Diz que aquele homem viu até a 4ª geração. Ou seja, ele viu os filhos, filhos dos filhos, filho dos filhos e filho dos filhos. 4ª geração. Ou seja, ele deve ter tataraneto, né? Tataraneto, né? Que é neto, bisneto, tataraneto e mais um tá. E mais um tataraneto. Olha Deus. Então, Deus abençoou. Deus mudou o cativeiro. Só quem pode mudar o nosso cativeiro é Deus. Só quem pode mudar a nossa situação é Deus. Não adianta eu correr para o pastor da igreja, para o obreiro. Não adianta nem sequer o meu esposo. Não adianta. Só quem vai mudar o meu cativeiro é Deus. Não adianta eu correr para a minha esposa, para o meu filho, para o meu patrão, para aquele homem que eu conheço que tem bens financeiros, para aquele homem que eu conheço que é sábio, que é profeta de Deus, que tem o dom do apostolado. Não adianta. O nosso cativeiro, só quem muda é Deus. Portanto, nós temos que nos submeter à vontade dele. E como que é submeter à vontade de Deus? Não fazendo as minhas vontades. A minha vontade é não perdoar. A minha vontade é enfiar minha mão na cara da pessoa que está fazendo mal para mim. Mas na ótica de Deus é diferente. Eu tenho que ir lá e perdoar. Mas eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar. Mas o mandamento de Deus é: perdoe seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Amar os seus inimigos. Não como eu quero amar. Eu vou amar assim, não. Eu tenho que amar porque a Bíblia está mandando. O Senhor Jesus diz assim: amai os outros como eu vos amei. Não é como eu quero, entenda. Não é como eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. É da forma de Deus. Aleluia. Quando Jó entendeu que tudo aquilo que ele estava passando era uma aprovação divina, Deus se revelou aos seus amigos e disse: volte até lá e leve 7 carneiros, leve 7 ovelhas e ofereça sacrifício a favor da vida de Ló. E agora Ló vai orar. Ló não, Jó vai orar por vocês. E quando ele estava orando, eu acredito que antes de haver essa oração, houve ali uma reconciliação. Os amigos de Jó entenderam que o que Jó estava passando não era pecado, era uma permissão divina, porque Deus apareceu a eles e disse: volta lá e sacrifica pela vida de Jó. E quando eles estiveram lá, antes que Jó orasse por eles, eu acredito que deva ter havido ali uma reconciliação. Os amigos de Jó se abraçaram: Jó, nos perdoe pelo que nós fizemos. Não está escrito, mas eu imagino, porque a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, não inimigos, amigos, porque eles saíram como inimigos, porque saíram falando que Jó tinha pecado, que enquanto Jó não confessasse, ele não sairia daquela situação, e eles viraram as costas, saíram e abandonaram Jó. E aí, quando eles voltaram para sacrificar, Deus também tinha aparecido a Jó e tinha falado com ele. E quando a Bíblia fala que quando Jó orava pelos seus amigos, no exato momento que ele orava pelos seus amigos, a situação dele mudou. Deus tirou o cativeiro. Aquilo que era maldição virou bênção. Aquilo que era doença virou saúde. Aquilo que era tristeza virou alegria. Somente Deus pode fazer essas coisas. Não é possível você encontrar em lugar nenhum da terra algo
da outra.